Agora, besta. Não é você que está assistindo aula, não, viu, gente? Besta é nosso sonoplasta. Ele é o que mesmo, Ronald? Boa tarde, bom dia, boa Ele, noite. Ele ele é é o sonoplasta, editor, ele é o ele é editor, um chá editor, ou ele é um chato de plantão? Eu fico com a terceira. ele é editor, produtor E e chato de também, plantão, assim, concorde. às Chato de vezes plantão, concorde. ele é. Concorde logo, não fique assim, não. Não, Não cara, gente gagueje, boa. não. O cara, é gente boa, cara, é gente boa. É, Aí, tá vendo? A gente não pode elogiar, devia ter concordado logo com você. mas quem elogia é você, porque eu sou verdadeira e sincera. Ele é um chato. Olá, gente. Nosso último encontro deste ano, né? Quer dizer, vocês podem encontrar a hora que vocês quiserem, basta acessar a aula, né? Sim. Basta você chegar lá e deixa eu acessar Paula e Ronaldo aqui. Mas esse é o capítulo 20 do material de vocês, 20 capítulos. No ano que vem vocês terão mais 20, porque vocês serão o segundo ano do ensino médio. E daqui a 2 anos vocês terão 30. Mas aí vocês terão aulas no corpo do horário. Que bom, né? Como é o negócio, Paulinho? Porque aí no terceiro ano eles têm aula no Ah, no corpo do terceiro ano horário. é porque é com você, eu É, entendi. é. Agora, só que você Mas, está professor Ronaldo, falando e para o aí? primeiro ano. Você está falando para o primeiro Não, ano. é isso que eu estou dizendo. Daqui a 1 ano vocês terão mais Ah, 20 tá. capítulos, e daqui a 2 anos vocês terão 30 capítulos, retomando uma síntese. Foi isso que eu estava dizendo para eles. É ou não Uhum. é? Sei não. Vamos lá. A gente não sabe gente, como é que vai ficar essa arrumação, né, deles no Não, no segundo ano. terceiro ano, Não, no no terceiro tudo terceiro, bem, eu vou estudar aula, mas estou falando no pronto. segundo ano, a gente não sabe A como é que intenção era só isso. A intenção era tá. só Tudo essa, bem, tudo do bem, terceiro. já entendi, Muito obrigada. por Vamos nada. lá. Então, gente, nós vamos falar da arte pós-moderna e da arte contemporânea numa sequência absolutamente natural, né? Uhum. Porque nós viemos no caminho do primeiro ano exatamente de construção, né? Fomos pegando essa arte ao longo do tempo, ao longo das mudanças produzidas pelo ser humano, afinal de contas, o homem é o único ser que produz arte dentro desses conceitos de arte. E, à medida que ele vai mudando, obviamente, que a forma de expressar essa arte também vai mudando, né? Então, a gente não tem como ter um homem que muda e uma arte que se mantém, né? Então, um aspecto da arte, por exemplo, contemporânea, que já vem da pós-modernidade, é uma fragmentação. O homem colocando essa fragmentação dentro das próprias construções e muitas inovações. Por quê? Porque o que marca a arte moderna, repare que eu estou um pouquinho antes, que a gente falou da última aula, a semana passada, é exatamente esse questionamento do modelo de arte imposto ao longo dos séculos e dos milênios. Então, a arte moderna questiona, a arte moderna desconstrói, a arte pós-moderna continua desconstruindo e convocando a interação do receptor, que você não vai perceber ao longo do tempo essa interação, a arte era para ser contemplada. Agora você contempla e você interage. Então, você vai dar também uma resposta. Tem muitas manifestações artísticas das quais você participa. Você entra na arte, você tem a sensação da arte. Então, quando a gente vai para a arte da antiguidade, ou a arte do que eles chamavam de pré-história, agora é arte rupestre apenas, né? Porque a pré-história, o termo pré-história, traz uma sensação de desqualificação do período, e há muita história nesse período, então é uma história antes da escrita, a história depois da escrita, e a arte rupestre. Você olha e você reflete. A partir da modernidade, houve um convite, às vezes uma convocação.
e que você trouxesse as suas sensações e que essas sensações se transformassem também em manifestações. Então, a arte pós-contemporânea, a arte pós-moderna, a arte contemporânea hoje, talvez já daqui a algum tempo a gente tenha um capítulo da arte tecnológica, né? Porque hoje você tem muita coisa ligada à tecnologia que já tem um viés artístico muito forte, né, Uno, de como falar que não é arte, tantos aplicativos, tantos jogos, coisas que às vezes você nem joga, mas acha bonita, né? A forma, bonito o movimento, bonito o uso dos algoritmos todos ali na formatação para alcançar as pessoas, para interagir com as pessoas, e daqui a pouco a inteligência artificial pode estar produzindo muitas manifestações artísticas, que aí nós já entramos em uma outra forma de produção, de interação e de análise da arte. Então, muito bem-vindo a essa roda e nosso último encontro. Estava ouvindo você falar, né? Então, toda essa questão da arte, que ela é um convite para a imersão, né? Que é uma nova dimensão da arte. E que é interessante porque quando você fala da questão da inteligência artificial, a gente está voltando para uma arte de observação, de ver e ouvir, né? Então, assim, você percebe isso, é estranho que a arte caminha para essa participação e as vidas, elas terminam sendo observadas. Você vê hoje as crianças, quando você retrata gerações passadas, que as crianças brincavam, elas corriam, elas interagiam, né? De forma muito física. Hoje é muito virtual. E aí você tem a arte que caminha justamente para essa interação, tirar o indivíduo de ser um telespectador, né, um ouvinte, para a participação. Então, é muito interessante quando você traz isso, porque a questão da tecnologia, ela veio com uma crítica muito forte da filosofia para essa dimensão de que a tecnologia ia tirar do homem essa capacidade de produzir arte e cultura, uma vez que na época não se falava em inteligência artificial, que não se conhecia, mas o mundo, a tecnologia iria produzir coisas no lugar dos homens. E onde ficaria toda essa questão estética, toda essa questão contemplativa do homem, já que ele não estaria mais diretamente produzindo, né? Esse era um questionamento que Heidegger e outros faziam sobre a questão da obra de arte, sobre a arte. E a gente está vendo que isso não morreu, porque a arte, ela, como tudo aquilo que faz o homem, né? Ela tem esse poder de transformação e de vida, né? De alguma Sim. forma, você terá ali um ser humano produzindo, pensando, mesmo que ele esteja pensando como essa inteligência artificial vai ser inserida. Tem algumas exposições, inclusive eu vi uma bem interessante, no Japão, um robô tocando violino. Então, ele toca de uma forma bem precisa uma peça lá de Vivaldi. E aí coloca um homem para tocar, né? Um ser humano para tocar. Paula, para algumas pessoas não conseguem perceber a diferença, mas para aquelas pessoas que param para escutar, elas dizem, não, essa daqui tem uma coisa diferente, que é a interpretação, é essa coisa da estética, né, do êxtase, do sentimento, que é próprio do homem nessa Isso, produção artística, né? massa isso, sabe? Porque tudo é frequência, né? Então, quando a sua frequência enquanto ser humano se une à frequência da música, isso é potencializador. Quando você põe uma inteligência artificial ou um robô, né? Que é uma forma de inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial é muito amplo, né? Não, Para porque na tocar, verdade, hoje separa a inteligência artificial, aquilo que é a inteligência, com a questão mecatrônica, né? Ou seja, você sim, tem uma sim, inteligência artificial que tecnológica, né? consegue mexer uma tecnologia, Isso, né? é.
E é aí que entra essa coisa de a gente perde a frequência humana, né? E na perda da frequência humana, você perde uma modificação sonora, que é uma modificação potente, né? Tanto é verdade, Ronald, que você pega assim, primeiro, vamos fazer aqui um teste só, hipotético, né? Você pega 10 violinos, iguais teoricamente, tem 10 sons diferentes. Ele é igual, mas o som é diferente dele. Você pega 10 pessoas que toquem, são 10 pessoas que tocam, bote a mesma partitura e vão ser 10 formas de tocar diferentes. E aí a gente pega 10 pessoas, com 10 violinos teoricamente iguais, com as 10 partituras que foram feitas por pessoas diferentes, aí a partitura também já vem de uma outra forma, e você coloca essas pessoas para tocar. Você vai entender o que é a frequência e o que é a frequência energética de cada pessoa. Tocando o mesmo som, né? Da mesma, teoricamente, forma. E aí você põe uma inteligência artificial. Não tem como ser igual. Agora, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que, se você naturaliza a inteligência artificial e deixa de ter pessoas tocando, o que vai se ter daqui a, sei lá, 30 anos é isso, esse modelo. Então, se só ela toca, o que vai ser impossível? Impossível não, porque essa palavra impossível é muito perigosa, né? Mas é muito difícil porque o ser humano é musical por natureza, né? A musicalidade nasce. Choro é música, riso é música, assovio é música, pássaro é música. Tudo isso é frequência energética, né? Não é à toa que o som da natureza acalma muita gente, né? O som do mar, o som do vento, você pega aí todas as manifestações de meditação guiada com o som da natureza e você vai perceber muita coisa que se assemelha, não é? Por essa frequência da natureza, que é uma frequência do nosso corpo também, porque há um movimento natural do nosso corpo, corrente sanguínea, batimento cardíaco, expansão na respiração e contração, né? E tudo é frequência. O que é que a gente mede quando faz um eletrocardiograma? Como é o nome? Frequência cardíaca, né? Então, assim, quando eu penso em inteligência artificial, eu penso na perda de algo que para mim é tão precioso, e precioso vem de prece, né? É tão divino, que é a frequência humana, né? Então, quando eu ouço Maria Bethânia cantando, não é só a voz, né? É ela, quando a gente ouve Ney Mato Grosso cantando e dançando, quando a gente ouve você que é um amante, né, da música, um amante, inclusive, fiel, e que gosta de descobrir vozes e talentos, e que está nessa busca, sabe do que eu estou falando, né? Tem coisa que você ouve que te leva às lágrimas, porque não tem como não levar, né? Porque há uma frequência que casa com a sua frequência. Então, até que ponto colocar uma inteligência artificial com a voz de Elis Regina é ouvir a Elis Regina, né? Até que ponto colocando um saxofonista ou sei lá, qualquer, né, um pianista, sendo o pianista que a gente conhece, vai ter a frequência daquele pianista, ou daquela flautista, ou daquele violoncelista. Então, assim, é uma pena, porque a gente termina perdendo a originalidade dessas coisas, né? A gente faz cópias parecendo originais, mas nenhuma cópia é original, né? Por mais genuína que nos pareça. Mas no mundo Até movido por porque, cópias, até porque algumas coisas não fazem sentido algum para a inteligência sim, artificial. A inteligência artificial ela não precisa de música, ela não precisa de arte, ela não precisa de dança. Então, tudo que ela vem a fazer é justamente com e para o homem. Nós é que sim. E precisamos da arte. programada pelo homem, né? E programada por É, ele. nós precisamos da arte. Não é, Sim, algo que faz um sentido na nossa é, vida.
Eu digo justamente para os meninos, assim, quando eles perguntam, a filosofia serve para quê? Eu digo, igual a música para nada. Ah, mas como assim igual a música? Você consegue viver sem música? Aí eles começam, não, professor, sem música, etc. e tal. É por isso que Nietzsche diz, sem a música, a vida seria um erro. E sem a filosofia, a gente não estaria aqui discutindo sobre a música. Sim. Então, é essa coisa que a gente pensa naquilo que não é essencial do ponto de vista sobrevivência mais Sim. animal. Você precisa se Uhum. alimentar, você precisa dormir, reproduzir, Uhum. mas você não precisa ouvir música. Ah, mas eu melhoro. Sim, você está falando da subjetividade que vem a partir da emoção e da inteligência. Então, Sim. quando você, né, essa coisa que você traz para a frequência, etc., que na neurociência se trabalha muito, né, essa frequência da coisa de você chegar numa catedral, uma música tal, uma acústica tal, Os faz com ambientes. que, né, eu lembro muito isso, que a gente, quando estudava arte sacra, né, a gente via muito a diferença de você tocar um concerto numa igreja, num teatro como o Teatro Municipal, ou você trazer isso para uma concha acústica. São coisas totalmente diferentes que o ambiente Outra vai te trazer frequência. uma condição interna a partir do externo. Então, dentro de uma igreja, você tem que sentir um aconchego, uma proteção a partir Sim, daquelas sim. paredes, aquela coisa toda. Aham. Dentro de um teatro municipal, você tem que sentir que ele foi feito na mesma ideia de um templo, só que para contemplar a arte. Na concha acústica, Sim. você já tem um show que é É. despojado, é aberto, É. é você sentado no concreto, ou seja, no chão. Então, tem diferentes questões É. de apreciação. É por isso que o mesmo cantor, o mesmo artista, ele nunca vai tocar igual num teatro Castro Alves igual na concha. Não tem condições. Não vai, não. Tem como, é. Porque É como aula, né, aquilo, Ronald? a, a aula, Mesma frequência. eu estava dizendo aos meninos, eu disse, vocês às vezes ficam, o professor, isso é fulano maravilhoso, professor fulano. Eu disse, vocês prestem atenção numa coisa quando vocês estiverem julgando o professor. Não existe a excelência do professor sem a contemplação do aluno. A Porque se frequência. você não contempla essa aula a ponto de absorver, o professor pode ser o mais. É aquela história do cara que toca o violino, mesmo Stradivarius, que ele toca num teatro caro em Londres, ou em Londres, ou em Nova York, ele tocou no metrô. E no metrô ele não ganhou US$ 5. Cada ingresso dele, ou €5, cada ingresso dele estava na casa de €500. Né? Imagine o mesmo cara, o mesmo violino, em lugares diferentes. Então, essa linguagem, né, que tudo é linguagem, né? Uma briga, porque como eu estudei filosofia, estudei linguagem, o pessoal linguagem diz que tudo é linguagem, a gente diz que tudo é filosofia. Então, tudo é relação Mas tudo humana. são os dois. Somos, como diz o É. outro lá, todos somos nós, e os nossos é que vem de nós não é todo, e todos nós o fruto. Aí o casal o quê? Não É. entendi. Deixa para lá. Pois é. Então, nós fazemos parte dessa estrutura, né, como diz o Levi-Strauss. Você quer entender uma sociedade, uma cultura, você tem que entender a estrutura e a estrutura linguística. Né? Então, quando você se expressa uma pedra no chão e alguém vê lá, né? A gente no outro dia estava lembrando das brincadeiras, né? Fura-pé, gude, era tudo no chão. Fazia o risco lá, o fura-pé, metia que negócio, fazia aquele risco ali, aqui é o meu espaço e tal, né? Gude, você, né, vencer derrubando, matando a gude do outro, aí tinha aquela estética das gudes coloridas. Os que tinham uma grana maior tinham as gudes importadas, maiores e mais coloridas, a dedeira. Até a Good é representação de poder, meu Deus. Mas tudo, né? Como diz Foucault, tudo é Tudo. uma relação de ficar mais complicado. Mas então, a arte é isso. Até numa brincadeira, eu fico impressionado com
Eu tinha um vizinho, era novo, tinha o quê? 20 anos. E ele trabalhava com. Trabalhava, não trabalha, com questão de jogos. Ele começou com essa coisa, começou a produzir jogos, se picou para São Paulo. Então, às vezes eu via, né, um negócio de noite, uma música, um negócio, pô, ficava curioso. Aí um dia eu passei, ele tava de porta aberta com uma TV, um negócio nisso. E eu olhei, assim, aquela coisa do curioso. Aí ele gostou, vizinho. Eu disse, eu não entendi. Ele disse, eu trabalho com jogos. Ah, eu disse, ah, tá. E aí ele foi me explicar, empolgado, com toda a gentileza do mundo, o que ele fazia. Paulinha, aquilo criado, né? Aquela coisa toda, aquele cenário todo criado dos jogos, que beleza artística poderosa de fazer você entrar naquilo, né? Ficar imerso naquele cenário de uma guerra, de uma coisa futurística ou até mesmo medieval. E aí ele estava dizendo, tem dias que eu pesquiso. Ó, falando em vizinho, olha o meu outro, da eterna construção. Que também... Eu tenho um vizinho que está construindo, eu acho que ele está construindo um apartamento dentro do apartamento que está desde 2020. Mas é isso, é a linguagem, é a arte, é a estética. E aí, linguagens artísticas do E, Brasil, novas linguagens. e aí, assim, à medida que o tempo aí, eu vou aproveitar a fala de Ronald para falar exatamente dessas novas linguagens. O homem muda, a linguagem muda, né? Outro dia a gente estava falando disso para o segundo ano, né? E mostrando como, se você fizesse isso, na Grécia tinha, por exemplo, teatro de rua, tinha, mas existia uma valorização maior e muito maior de determinadas formas de arte do que de outras, né? Então, na Idade Média, a mesma coisa. Você tem as companhias de teatro, né? Mas o que é considerado mais erudito, menos erudito, arte sacra, onde é que entra? E a gente já estudou isso tudo, a gente não vai poder e nem vai precisar voltar, né? Mas a contemporaneidade primeiro que é uma arte mais fluida, né? É mais rápida, é mais, digamos assim, como é que a gente pode trazer uma palavra que caiba com precisão aí? É uma arte mais volúvel, né? Tem uma duração de tempo menor e quer atingir o público. O objetivo é esse, interação. O Enem gosta muito dessa proposição. A arte contemporânea é a arte que interage público, obra e muitas vezes artista, né? E o artista aí deixa de, muitas vezes, colocar a arte do lado de fora para ser ele a arte, principalmente dentro da arte conceitual. Então, se traz o corpo do artista como forma, como manifestação e como linguagem. Né? Muitas vezes, nessa sociedade, a gente espera uma arte mais engajada. Interessante isso, né, Ronald? Porque não tem nenhuma regra que diga que a arte engajada é a melhor. Mas é Sim, muito presente o engajamento como uma necessidade, principalmente em espaços onde há tanta desigualdade. Então, quando você tem, por exemplo, um poder público que não investe na arte, no artista, você está deixando de investir numa linguagem de questionamento, a voz do todo. Então, tem muita gente que precisa da arte para representar o que ela, a gente, precisa dizer e não tem condição, nem intelectual, nem social, nem econômica para dizer. Então, muita gente é silenciada pela desigualdade, o artista vai lá e fala por esse grupo. Então, por isso, a arte engajada é uma arte que faz falta em uma sociedade desigual. Não que ela seja melhor nem pior, mas ela é necessária, né? Ela é urgente, ela é imprescindível. Sem ela, muita gente não tem quem assuma esse discurso. Então, por isso, a arte engajada ganha tanto, né? E a arte engajada também mexe com a possibilidade de você trazer esse corpo. O corpo, que do ponto de vista psicoemocional, muitas vezes é travado. O sistema trava corpos, principalmente corpos que já são historicamente conectados a estigmas. Então, muito artista usa o corpo para o questionamento, não o questionamento da arte,
Não é a meta-arte, mas o questionamento da sociedade. E aí, professor? É porque, por exemplo, quando você fala do corpo como expressão artística, né, a gente tem toda uma antropologia do corpo, que é pensar como a representação desse corpo dentro da percepção cultural, e aí quando a gente fala a questão cultural, óbvio que a gente está falando da questão também religiosa, ele é coberto ou descoberto. Então, por exemplo, quando você vai para essa questão da Grécia, as pessoas falam muito, pô, na Grécia, por que falam muito da Grécia? Nasce o teatro. Porque havia um culto à questão da beleza corporal e não esconder o corpo. Que você vai ver isso muito na Idade Média, o corpo objeto do pecado, e vai ser totalmente coberto. E isso acontece muito com a questão do corpo feminino. Por quê? Porque a mulher, depois de algum tempo, ela passa a ser vista como aquela que é a sedutora. Então tem que cobrir essa mulher. Então toda essa ideia desse corpo coberto, quando você vai assistir uma peça, né, não sei se agora uma peça que é de um livro, é um judeu até, eu vou lembrar daqui a pouco, no meio da peça, né, um monólogo, a atriz ela começa a tirar a roupa. Mas é algo tão artístico dentro daquela discussão sobre o que é o corpo, que assim, tem um jogo de luz sobre a atriz que não vai aparecer na nudez como se fosse algo erótico. Tem um lado sensual, mas não com a conotação sexual, para justamente mostrar o que é esse corpo, que é proibido, que tem sua beleza, que tem toda a momentos, né, de criança, adulto, idoso, saudável, doente. É um corpo que é uma grande representação artística do próprio indivíduo, que se movimenta, que fala, né? Então, não é à toa que os próprios gregos, quando falam na questão da retórica, eles já trabalham a expressão corporal. O corpo fala, né? E aí a gente tem a psicologia no século XX já se debruçando mais sobre isso. Então, a ideia dessa imersão e esse aparecimento do corpo, expressão no corpo, também levar o corpo para lugares ali. Não é só onde ele está olhando, mas ele vai participar, né? Então, daí toda a questão das instalações, dos espaços, de interação também. E aí, a Ronald já puxou a questão da instalação. A instalação é uma nova linguagem, é um espaço em que o espectador entra, tá? Ela é montada e desmontada, ela pode ir para lugares diferentes. É um espaço normalmente que tem uma tendência a ser limitado, não é algo grande, tá? Isso não é uma regra, mas é o comum. E aí o espectador entra, aí você está, por exemplo, você está vendo uma instalação. Nós temos um universo de instalação enorme, tudo pode ser instalação, tá? Só que aí o convite para o espectador é que ele adentre, né? Outro dia eu estava dando uma aula de instalação no terceiro ano, um aluno me perguntou se o artista, quando ele faz uma instalação, ele determina o que o espectador vai sentir. Gente, isso é impossível. Ninguém determina o que o outro vai sentir. Ninguém. Você pode dizer assim, eu vou fazer uma festa para o meu namorado, para minha namorada, para quem quer que seja, eu vou fazer uma surpresa. Pode ser que a pessoa se sinta totalmente invadida com uma surpresa. Que ao invés de ela ficar feliz, fique muito zangada ou muito tímida, né? Eu tenho uma pessoa que é muito tímida, eu vou criar uma situação para ela falar. Pode ser que ela fique, que você crie um trauma nela. Nós não podemos, isso é de uma, às vezes é de uma boa vontade muito grande, mas é de uma arrogância subjetiva enorme. A gente achar que se nós não conseguimos, às vezes, determinar o que nós sentimos, como é que a gente pode determinar o que o outro vai sentir? Né? Esse é o lado sombra da surpresa que se acha luz. É de, ao surpreender, você desconsiderar o que o outro vai sentir sendo surpreendido.
né? Então, não dá para determinar o que o espectador vai sentir, mas o artista, ao fazer a instalação, ele dá uma possibilidade de alguém, ao adentrar, se disponibilizar a sentir. Mas também a pessoa pode entrar na instalação e sentir nada. Ou Sabe sentir aquela história? mal, sentir-se muito mal, ou sentir-se Ou bem, sentir-se mal. É, ou é, não sentir nada, não é como você falou. não, Então, não sentir, é né? essa E, provocação do sentir, que é a questão da sensação. Gente, e isso uhum, fica muito visível na arte pós-moderna, na arte contemporânea, mas isso é feito desde que a arte é arte. Não pense você que ao colocar um vitral numa catedral gótica, não havia a intenção de provocar algo. Para alguns, aquela visão seria o céu, para outros, seria uma condenação, para outros, um momento de reflexão, para outros, só uma beleza. e para outros nem Então, beleza. para outros tem beleza, para outros, pô, que coisa. Por exemplo, eu adoro bibliotecas, né? Eu sou apaixonado por bibliotecas, e desde as mais modernas, as mais antigas, né? E eu estava falando com uma pessoa, ela dizendo assim, eu conheci várias coisas no Rio de Janeiro, aí eu fui perguntando algumas coisas e ela não tinha conhecido. Você conheceu a Biblioteca Nacional? E a pessoa me respondeu assim, eu não estava procurando nenhum livro. Deixa para lá. Eu disse, Não não, comente, não. não, neném, veja só, bebezinha. O tio vai te explicar, como diz Miguel, o tio vai lhe explicar. Você vai lá para conhecer. Depois você entra lá e olhar, aí você pode até depois pensar no livro. Mas você vê, eu iria na biblioteca para encontrar livro, encontrava arte. Então vai encontrar arte que talvez você encontre livro. Mas não é isso, é aquela coisa de que a gente não consegue estabelecer essa vontade do artista, porque a gente não está disposto a ir para sentir ou não sentir nada. Porque no momento que a pessoa diz assim, eu não estava procurando um livro, não estou falando de livro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas vezes eu tive condições, sempre quando eu vou no Rio de Janeiro e tenho possibilidade, eu vou no cemitério São João Batista. O que é que você vai fazer no cemitério? Olhar a beleza. Porque se você já entrou no Campo Santo aqui e viu várias esculturas de mármore, imagine um lugar que tem muito, muito mais. Então, é algo assim que, para mim, olhar aquela arte, aquele cuidado com aquilo ali, né, verdadeiros prédios, né, são os mausoléus, você ficava pensando assim, meu Deus, e ficar refletindo que aquela família quis estender à morte o seu poder econômico em vida, Uhum. né? Então, toda essa. Agora, é arte. Pô, uma arte de cemitério? Ah, meu filho, tem. Muita, Muito. muita. Ó, então, assim, essa instalação é uma linguagem contemporânea, tá certo? Vem da pós-modernidade, hoje ainda existe muito, e que se mistura com novas linguagens, como é o caso da land art, que está muito nessa imagem aqui, ó. Essa é uma imagem de land art, que é a arte da natureza. Você usa a natureza e o espaço da natureza como a, a uma galeria, digamos assim. Ao invés de ser um museu, você tem esse contato com o universo, não é? Natural como fonte de matéria-prima para a arte, né? E, ao mesmo tempo, como espaço aberto da arte, e onde o espectador também pode interagir. Então, na instalação, você tem o Hélio Oiticica, você tem a Lígia Clark. Lígia Clark cai demais, tá? Lígia Clark vem desde manifestações mais voltadas para a escultura, como para instalações. O Cildo Meirelles também aparece muito, e a Lígia Pape, que também, esse é o momento das Lígias, né? Que também produz muito nesse sentido. Agora, é muito importante, eu vou repetir uma coisa que a gente vive dizendo para vocês, tá?
Ninguém vai cobrar que você conheça nomes de artistas sem conhecer o movimento, né? Então, por exemplo, a performance hoje é muito produzida, Ronald, por pessoas desconhecidas, inclusive, né? Claro que você tem artistas performáticos, né? Como é o caso, por exemplo, sei lá, da quando a gente pensa em performance, você tem como é o nome dessa drag queen que a gente tem, que é muito famosa, Pablo Vittar, a Pablo Vittar, né? Que tem uma performance, é performático, né? E o corpo é o espaço da arte, né? Mas você tem uma infinidade de pessoas que estão nas ruas, uma infinidade de pessoas que estão voltadas para a arte de rua, ou a arte em espaços fechados, ou shows que vão mudando. Então, inclusive, é uma arte híbrida, que pode ser teatro, música, que usa o corpo. Há um convite do público a participar da ação, mas não necessariamente o público participa, não necessariamente, inclusive, ele é convidado. O espaço é aberto e é contemporâneo, né? Então, você tem a modernidade, a pós-modernidade, a contemporaneidade, dando ênfase a esse modelo, a essa construção que é muito livre. Repare, é um modelo livre, olha que coisa interessante. A performance é um modelo livre. Vocês assim, isso não é paradoxal? Não, é paradoxal, porque digamos que para você criar linguagens, não é o caso da linguagem artística, você parte de alguns alicerces. E esse alicerce termina sendo uma espécie de modelo, né? Então, a gente tem o século XX surgindo com uma revolução artística, e com essa revolução você tem formas de produção, formas de manifestação e espaços que se abrem. Então, tem arte que vai realmente sair de todo o padrão imposto, se liga ao não padrão, ao não lógico, que é o dadaísmo. O dadaísmo é a não lógica. E o primeiro grupo que surge é um grupo na Alemanha, que é o Fluxus, e aqui no Brasil tem um cara que aparece muito nas provas, que é o Flávio Carvalho. O Flávio Carvalho produziu muito. As artes produzidas por ele são artes conhecidas, de provas, tá? Como a maioria dos jovens não tem uma conexão com essas manifestações artísticas, aí quando a gente diz assim, é famoso, assim, como eu nunca ouvi falar, mas o mundo está ficando bolha. Eu tenho a minha, você tem a sua, outro tem a dele, e aí a gente está esquecendo de furar a bolha para entrar também em contato com a bolha do outro. Porque só se cria conhecimento se você sai da sua bolha. Para você entender conhecimento, você tem que, ó, ampliar. Está disponível, né, Ronald? Quando o Ronald diz assim, eu adoro biblioteca, é a biblioteca antiga, a biblioteca nova, a biblioteca... Poxa, ele falou aí da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, você não precisa nem entrar, você já se encanta na frente, porque é de uma estrutura, né? Foi ali na época da missão francesa, a família real vindo, estando aqui, né? Você tem ali uma conexão, um diálogo com o neoclassicismo, ou seja, tem um diálogo com o clássico, e ali aquelas colunas, você já começa a exploração ali, né? Para quem gosta de arquitetura, engenharia, arte, tudo misturado, qual é o estilo das colunas, aí já tem uma oportunidade de, olha, isso é híbrido, aqui é um estilo neoclássico misturado a isso, aquilo outro. Poxa, tem tanta coisa legal para ver ali, né? E a pessoa pensa assim, biblioteca, logo livro, né? E tem que aí vem essa questão pós-moderna e contemporânea, sair dos conceitos fixos, né? Sair dos conceitos intransmutáveis ou imutáveis e aceitar a sílaba de trans, né? A sílaba trans é muito interessante, inclusive na palavra transformação, né? Porque forma gera formar, que gera formação. Aí, transformação é uma formação, né? Você só transforma quando você forma. E aí a gente, às vezes, fica num, num lugar de rigidez em relação a isso e perde oportunidades. Então, o Flávio
Está aí, Grupo Rex, também é para os anos, né? 1967, você já está na segunda metade do século XX no Brasil, você já está na contemporaneidade mesmo, e isso só tende a se espalhar. Algo que você queira acrescentar, Ronald? Não, é justamente a gente pensar que esse momento de 50, 60 são momentos que são interessantes, né, do ponto de vista do pensamento também. A gente tem toda uma questão pós-guerra, depois Guerra Fria, discussões de pensamento sobre a liberdade, sobre a própria questão do corpo, né? O que é a beleza, são discussões que são extremamente contemporâneas, né? E que estão ligadas diretamente à corrente existencialista que vão cada vez mais brotando pós Segunda Guerra Mundial, que começa lá no século XIX, mas você tem Sartre, você tem grandes pensadores desse momento, você tem Foucault, então toda uma discussão sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre performance, sobre linguagem, que estão aí nessa arte. Então, por isso que é muito importante, quando a gente frisa assim, arte moderna, arte pós-moderna, arte contemporânea, você entender o contexto. Ah, mas eu tenho que entender o contexto? Veja, não é que você tem que entender o contexto. Na medida que você entende o contexto, você pode responder uma questão de linguagem com mais facilidade, de filosofia, de sociologia e da própria história. Então, são Sim, discussões que você vai encontrar em provas não só do Enem, mas também é algo que, para você pessoalmente, te enriquece, né? Você visitar um museu, uma biblioteca, entendendo o contexto daquilo ali, o que que os homens dessa época, quando construíram, quando é, idealizaram esse tipo de arte, o que que eles pensavam, porque eles viviam, o que que eles sofriam, quais as alegrias naquele momento. Então, a gente tem um contexto aí que dá para você aprender as coisas de uma forma muito mais tranquila, né? sim. E aí eu acho que essa é uma das artes que é a mais a cara da contemporaneidade, que é a era da efemeridade, né? Então, a arte efêmera é essa arte produzida para não durar. É a arte que tem tempo de existência. Aí ela mesma se desconstrói para ser construída novamente. Paulo, uma performance pode ser uma arte efêmera? Pode, tá? Uma land art, uma arte de rua pode ser efêmera? Pode. A verdadeira arte efêmera é aquela que é feita para não durar. Então, década de 50, você está aí num momento de capitalismo, do surgimento dessa filosofia do American Way of Life, que é uma vida efêmera também, né? Porque o consumo precisa da efemeridade, porque se você produz algo para durar muito tempo, você vende o consumo, né? E, Então, aí começa a surgir essa sensação de duração curta, então, produzida para durar só um tempo, e o objetivo é o próprio processo, não é a obra final, porque essa obra final não vai durar. Aí, o lado direito, você tem uma exposição da Nelly Azevedo, que são estátuas de gelo. Olha que reflexão sobre a vida e sobre a existência. A própria efemeridade da vida está aí, né? E é em espaço aberto de rua. Você passa, você volta, a cabeça de um já foi, a perna do outro está caindo. E isso é uma oportunidade, uma experiência muito interessante para o público. Essa valorização da experiência e da atuação do público, né? Porque, imagine, eu fico pensando, eu nunca tive essa oportunidade de ter uma exposição de estatuetas de gelo, mas eu fico imaginando você ter 200 estatuetas, ela chegou a fazer uma em relação à Primeira Guerra Mundial, e de você ver a vida, né, numa estatueta de gelo. Esse tempo que foi e não volta mais. E como muita gente tem relato de pessoas que passam mal nesse tipo de exposição, Ronald, porque não estão preparadas para encarar de frente essa passagem do tempo, né? Que é um dos grandes questionamentos hoje, né? Uma das grandes questões do ser humano é durar para sempre. Ele não percebe, por exemplo, que se você vive eternamente, você vai sofrer um tanto vendo todos os outros indo e você ficando, né? E como a passagem do tempo tem tanto a ensinar. Você ia falar alguma coisa e eu segui? não, Pode falar. é justamente essa questão do efêmero.
né? Que é algo que choca bastante o homem, porque numa dimensão religiosa você entende essa efemeridade, porque a vida é passageira, existe uma vida maior num plano metafísico. Mas existe uma influência direta dos anos 50 com esse tipo de pensamento, que é o pensamento que às vezes a gente, né, falou na outra aula, do pensamento de Camus, que as pessoas gostam de chamar de o pensamento absurdo, o absurdismo na existência, né? A existência não parece ter muito significado, ela é passageira, ela é efêmera, e aí cabe, né, a ideia de como você vai viver isso, né? Como você vai dar um valor à questão da vida. E aí você falou um negócio que me chamou muita atenção, quando você disse assim, as pessoas, nem todas as pessoas estavam prontas, preparadas para uma exposição como essa. E é justamente essa questão da imersão, é justamente você trazer essa pessoa para esse espaço para que ela reflita aquilo que é jogado. Porque aí tem uma coisa, né? A gente diz assim, o artista propôs isso. A gente não, o artista ele não tem esse controle do que é que vai ser feito, né? É a obra aberta, né? Você não sabe, por exemplo, eu estava assistindo uma série nesse final de semana, uma minissérie, e uma minissérie em quatro episódios eu assisti rapidamente uma série da Netflix, que é a Toda Luz, que eu posso ver, ou Toda Luz que a gente não pode ver, anotei o nome, depois esqueci. E a atriz interpreta a atriz principal, né? Interpreta uma moça cega. E a própria atriz é cega. Então mostra no filme coisas que outros filmes não têm um cuidado, ela descendo a escada, pegando o corrimão e aquele som da mão deslizando no corrimão, aquele som que é feito geralmente abafado por outros sons, mas que aquilo para uma Sim, pessoa que não que não consegue vê. enxergar é uma grande percepção. Então, assim, a série tem essa. Aí eu assisti essa série e confesso que o primeiro episódio, pô, tá aqui me acabando de chorar. Tem gente que diz, eu não percebi tanta coisa. Bom, cada um, seu, cada qual. Sim, E o artista não tem controle. Talvez o diretor, ao pensar aquela imagem, não pensou assim, pô, vai ter gente que vai olhar isso aqui e vai chorar. Aí tem gente que vai olhar aqui e vai ficar revoltado, vai ficar indignado. Então, esse controle não se tem. Então, a provocação, o convite à sensação está justamente nessas várias linguagens da arte. sim. E aí, por falar em som, né? Você trouxe aí. Uma linguagem que surgiu também foi a arte sonora. Surgiu nos Estados Unidos, por isso o nome em inglês, sound art, que é um experimento, né? A gente tem um grupo, Shell, né? Aqui no Brasil, são três caras que eles fazem esse experimento com som. E o interessante é que para você viver isso melhor, você precisa, inclusive, fechar o olho. Ó, por isso que eu estou dizendo que falando nisso, porque o olhar limita muitas vezes a nossa percepção de mundo. Nós somos muito visuais, né? Então, quando você fecha o olho, você precisa conectar os outros sentidos. Então, o toque, né? Tem gente que saboreia uma comida fechando o olho, né? Tem gente que põe o garfo e aí faz. E aí a gente pergunta: o que que você sente aí? Você cozinha. Aí, às vezes, aqui parece que tem gengibre, aqui parece que. E aí a gente vai separando e precisa fechar o olho, né? Ou então alguém está procurando um lugar dirigindo e às vezes baixa o som do carro. Você já assistiu isso? Assim, a pessoa está procurando um lugar e aí, quando não tinha Google Maps, né? Porque agora precisa olhar mesmo. E é por isso que a gente não percebe melhor os caminhos mais, porque o Google ensina, né? Então, às vezes, a pessoa baixava o som para enxergar melhor. Baixa esse som, menino, para eu enxergar melhor aqui, né? Então, tem essa questão, né? E a gente, às vezes, apresenta um som à pessoa e diz assim, veja aqui essa música nova, né? Veja essa música. Como a gente é sinestésico. Então, a arte sonora são as explorações do som mesmo,
mas com a visão também, né? Porque mistura tudo, experimentos sinestésicos. Tem esse grupo, né, que é o Grupo Shelp, eles fizeram com tecnologia vento em sacolas plásticas de cores diferentes, e é impressionante como a cor da sacola, o tamanho da sacola, o tipo de plástico, geram sonoridades diferentes. Então, vem a questão da visão, e com a tecnologia, Ronald, essa questão do som se uniu à questão do vídeo, só para a gente juntar essas duas coisas, eu te passo a palavra. Né? A partir da década de 60, a tecnologia trouxe, inclusive o vídeo, o cassete surgiu, e hoje isso é normal, os meninos, crianças fazem edições de vídeo brincando, né? Mas quando isso surgiu, isso foi um boom sensacional, porque hoje, com a tecnologia, até o movimento do DJ ganhou tecnologia, né? Virou música eletrônica, mas antes a galera fazia uma coisa sinestésica também, o som vinha do contato também, do dedo, da mão com a face do disco de vinil e se tirava. Hoje, o que a Loki faz e faz muito sucesso? Ele usa a tecnologia e ele mistura, ele é sinestésico. Repare que tem gente que vai para o show do Alok, não dança, fica olhando e ouvindo, porque é música, é som, mas é também luz. E ele brinca com a luminosidade, ele faz os arranjos, ele mete som dentro de som, e a imagem é muito forte. Então, tem a arte sonora, tem a arte visual, tem a experimentação que ele faz do ritmo, e a videoarte faz isso, defende o conceito de arte-vida. Então, esse vídeo, ele era inicialmente utilizado sem edição, né? Dentro de uma concepção da vida pura e simples, ele não era processado, mas com o tempo o vídeo começou a ser performático. E para você ter performance de vídeo, você precisa editar. Então, hoje a era é de edição. Você edita foto, você edita vídeo, você edita a vida, né? Filma de um jeito, mas edita para ficar de outro, e isso foi popularizado. Quanto mais a imagem começou a entrar na casa das pessoas, mais houve uma popularização, começou a ser feito com casamento, com aniversário, com show, e em 1990 são os anos dourados da videoarte. Eu acho que hoje a videoarte está cada vez mais em foco, porque a gente tem uma câmera na mão o tempo inteiro, né? Venha, Ronald, pode falar. Eu lembrei do nome da série aqui, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver. E é interessante o nome da série porque a protagonista é cega. E o filme, apesar das imagens, ele trabalha muito isso aqui, ó. As coisas que eu vi. As coisas que eu vi me perseguem. E aí ele vai lembrar que quando criança ele ouvia escondido na Alemanha uma rádio francesa. E alguém pergunta: "Você sabe francês?" "Aprendi ouvindo rádio." E aí ele fala, né, que tinha uma voz de um professor que falava coisas que tocavam o coração. E ele via na voz aquela bela pessoa. Olha que coisa assim. Que legal, porque tem uma questão de memória afetiva, tem a questão de como a memória afetiva vem através dos sentidos, porque, por exemplo, perfume gera muita memória afetiva, mas voz é algo. Eu lembro que minha mãe, Mona, ouvia radionovela, e eu fico imaginando, e eu ouvia com ela, né, os filhos, o rádio ficava ligado, e como a voz marca, né? Ontem, por exemplo, eu fiquei me sentindo triste porque eu não fui para o show de Hit. Hit, Menina Veneno fez 40 anos. Pô, com 40 anos de música, de uma música, eu tinha Um 11, abajur porque eu tenho cor 50. de carne. E como ouvi, aí eu coloquei aqui, como eu não fui pro show, aí eu botei umas músicas, e nossa, a memória afetiva, né? Como os nossos sentidos precisam ser observados, a gente precisa observar o nosso sentido, como a gente sente o mundo, né? Porque nos leva a lugares que às vezes a gente nem percebe que existem ainda. Então, é o perfume, é a seiva de alfazema, é o cheiro do sabonete Febo, é a música, não é? É o cheiro da comida, determinado tempero.
o som da Ave Maria, que nossos pais costumavam ouvir, porque era de praxe, tocar Ave Maria nas rádios, deu 6 horas, tan, dan, 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 tan, dan, 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 e era sempre a mesma versão, né? Então, tudo isso tem memória, e a Ave arte é Maria uma forma Vigorô, disso. ou de É, Schubert. exatamente. Ou de Schubert, né? E aí a gente trabalha muito com a questão aí do corpo, de novo, é um tipo de performance, não é? A body art. Só que a body art costuma relacionar muito com o que se faz com o corpo, que costuma permanecer tatuagem, às vezes algum tipo de inserção, não é? Inserção, enxerto, tem gente que enxerta chifre, tem gente que arranca, mutila um pedaço do corpo. Teve um cara que tirou o nariz e deixou só os 2 buracos dentro da. Teve gente que tirou um pedaço da bochecha para a língua sair. Então, assim, poxa, isso é Corta a meio língua no macabro, né? meio, Aí fazendo corta a dois. língua no meio, exato. Bota chifre para parecer, sei lá, a figura do demônio. Então, assim, esse uso do corpo é performático? É, mas trabalha muito com essa transformação que às vezes é perene. Dialoga muito com o dadaísmo, o surrealismo, né? Como a performance também fez isso, a gente falou sobre isso, tá? Obrigada, viu, Ronald? E Não, eu um mandei para grande você o nome nome, da série antes que eu esqueça. Essa eu vi daí eu não que te recomendo, não. Essa daí eu te digo, pelo amor de Deus, tem que ver, não se preocupe não, que eu lhe dou um assista, feedback. assista, É, assista. Eu sei que você tá, vai ter que assistir com uma caixinha de lenço, e é uma série que em vários sim, momentos você vai ter que já começar me a fechar os conhece, olhos para ouvir. E sim. detalhe, Que bom, vou sim. a atriz que é cega, ela tem doutorado em literatura clássica grega e retórica. Ave Maria, tá bom para você, não? Tá bom já, viu? Você Eu, ultimamente tem me apresentado novas sensações, vamos lá. Então, tatuagem e maquiagens são muito comuns, né? Aí um nome brasileiro, Antônio Manuel, mas não precisa ser famoso para fazer isso, não, viu, gente? Tem muita gente que está no anonimato e que tem feito muita body art. E aí a gente sim, começa a fechar, né? A gente está quase com 1 hora de gravação. A land art, que eu comecei falando, essa questão do ambiente, da natureza, do espaço natural, com a paisagem, é uma arte na natureza, através da natureza, com um convite do ser humano, principalmente tão cosmopolita, tão urbano, visitar um outro espaço. Né? Então, desertos, montanhas, lagos, rios, essa visão minimalista, quanto menos você usa para a arte, melhor. E olha aí essa arte aí, no meio de um rio, né? Me parece rio aí, e olhe como reflete a parte de baixo, o e é tão reflexo na interessante que água. parece um círculo, né? Exato. Assim, E a gente não não está é, vendo a outra parte, a não ser o reflexo da mesma. exato. É fantástico isso aí. Lindo, eu amo. Achei sensacional. E aí é uma integração e um convite. Nós temos alguns grandes nomes aí, o Robert Smithson, o Richard Long. No Brasil, a gente tem uma galera que faz castelos de areia em várias praias no Brasil, e coisas sensacionais. Aquilo é arte efêmera, porque vai chegar ali um vento, vai desgastar, vai a água muitas vezes, e ao mesmo tempo, não é também uma arte efêmera com uma arte da natureza, então uma land art. E a que mais aparece em cobrança de vestibular de todas essas é o que a gente está mostrando para você, que é a street art, que significa arte de rua, que é o grafite, né? Nós temos grandes nomes, né? São Paulo recentemente passou por uma discussão muito grande porque o governo resolveu apagar muitos desses grafites, né? Mas da vida à rua, o espaço público, não é? Da beleza, da colorido, então envolve uma série de coisas, mas a pintura é muito forte na street art. Claro que tem o teatro de rua, tem a dança de rua, você passa na Avenida Paulista, é arte para tudo que é canto, porque a Prefeitura de São Paulo liberou
essa arte, como é em Buenos Aires, por exemplo. Buenos Aires, você anda 30 metros, tem tango, mais 30 tem uma banda, mais 30 tem um cara recitando poesia. E o argentino se habituou a isso, né? E a gente precisa se habituar. Na Bahia, por exemplo, tem um cara, aqui em Salvador, que ele fica na sinaleira, às vezes tocando saxofone, e as pessoas nem olham. É importante que a gente baixe o vidro, porque num trânsito miserável como esse que a gente vive, uma música de um saxofonista pode trazer muita beleza, viu, gente? Então, a partir de 70, esse movimento do hip hop cresce, a street art cresce, são muitos temas. Em São Paulo, olha o que eu disse, ó, a presença é maciça. No Brasil, talvez São Paulo seja o estado que mais tem, principalmente a capital. O interior de São Paulo ainda tem muita cidade que tem uma cultura caipira, e essa cultura caipira não é defeito, é conceito, uma cultura ligada à terra, e não é pejorativo, são as pessoas da cidade que acham que cultura caipira é pejorativo e chamam o outro de caipira, tá? Esse é um conceito que até sociologia já trabalha, né? É no Cinco Brasil É, do Darcy é Ribeiro, isso, toda exato, o né? Brasil caipira, o Brasil caboclo, o Brasil crioulo, o Brasil Exato, exato, são são existências marcações geográficas de produção cultural a partir da miscigenação. potentes, né? Potentes. Então, em 90, o governo brasileiro descriminalizou, olha por causa do preconceito, né? Descriminaliza, mas não forma pessoas para esse entendimento, né? E aí tem os nomes, gêmeos, cobra. Aqui em Salvador tem, no Shopping Barra tem uma homenagem à Irmã Dulce, inclusive. E assim, fica o convite para que vocês percebam o lugar onde vocês estão do ponto de vista artístico. A gente vive no automático, precisa colocar despertador para tudo, tempo para tudo, marcação de tempo. Seria bom, uma hora dessas, você sair por Salvador olhando o quanto de arte a gente tem entregue gratuitamente e o quanto a gente pode ter reflexões profundas, tá? Ronald, só tenho que te agradecer, foram 20 capítulos 20 de muito capítulos aprendizado, heroicamente juntos. de reflexão, de piadas internas. A única coisa que eu acho que a gente precisa lamentar é o nosso sonoplasta, que é muito chato, mas Mas fica você de fala público o nosso agradecimento. o nosso Ah, editor aí, né, que a gente perturba o juízo dele também. agradecer aqui presencialmente a figura de Alexandre, gente. A gente brinca porque tem abertura para isso, embora ele seja chato verdadeiramente. Tudo bem. E o tempo que a gente fez essas aulas, a disponibilidade dele, o trabalho, não é uma coisa simples, tá? E esperamos que no ano que vem a gente tenha um público um pouquinho mais conectado à arte, porque as pessoas no mundo capitalista acham que podem prescindir, abrir mão de determinadas coisas e não podem. Quanto mais conteúdo você tem, quanto mais nível de reflexão, melhor preparado você está para o mundo. Professor, gratidão, até 2024. Um 24, cheiro. a gente termina com A gente termina dizendo para a galera assim, ó, um beijo, boas férias, descansem, porque o bom segundo ano está te simulado. esperando. Lembre-se que tem Bom simulado ainda simular. para a semana, na quarta-feira. Pronto. Aí, uma boa forma de terminar. Estudo, tá bom? Um cheiro. Ronald, um cheiro. Não se preocupe não que a gente se encontra daqui a pouco para a aula do segundo ano. Tchau, tchau.